Primeiro semestre de 2022 aponta alta nas vendas de imóveis no país. Organização Pan-Americana de Saúde alerta que o Brasil corre sério risco de retorno da poliomielite. O número de mulheres que faltaram nas últimas eleições chama a atenção do TSE. Doenças como diabetes, obesidade e câncer já somam mais de 400 milhões de mortes no mundo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 22 de setembro de 2022 e o tempo segue firme e ensolarado aqui na região sul e extremo sul catarinense. As doenças como diabetes, obesidades e o câncer estão diretamente ligadas a mais de 40 milhões de mortes no mundo. As doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, câncer e doenças cardíacas, são responsáveis por 74% das mortes no mundo todo. De acordo com um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 41 milhões de pessoas morrem a cada ano por conta dessas doenças. 17 milhões com menos de 70 anos de idade. No Brasil, cerca de 75% dos óbitos anuais são causados por essas doenças. Ao contrário do que muitos pensam, esses tipos de doenças não são um problema particular dos países mais ricos. Segundo a organização, 86% das mortes prematuras causadas por doenças crônicas acontecem em países de baixa ou média renda. Os maus hábitos como o sedentarismo, tabagismo, alcoolismo e a adoção de dietas pouco saudáveis contribuem para o surgimento de doenças crônicas. O tabaco sozinho causa mais de 8 milhões de mortes por ano. Já o consumo de alimentos processados e pouco nutritivos também é responsável por mais da metade deste número. Já o alcoolismo mata quase 2 milhões de pessoas anualmente, enquanto o sedentarismo é responsável por cerca de 1 milhão de óbitos. A OMS alertou que intervenções econômicas podem ser aplicadas globalmente com o objetivo de prevenir ou reduzir os impactos das doenças. Segundo a organização, se todos os países adotassem intervenções que funcionam, pelo menos 39 milhões de mortes por doenças crônicas não transmissíveis poderiam ser evitadas até 2030. No primeiro semestre deste ano, o número de imóveis novos vendidos no Brasil aumentou 18% na comparação do mesmo período do ano passado. Ao todo, foram vendidas 87.655 unidades nos 6 primeiros meses do ano. Os dados foram coletados com 18 empresas integradas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O destaque é para os empreendimentos de médio e alto padrão. No segmento, o número de imóveis lançados entre janeiro e junho deste ano teve um crescimento de 20% em relação ao mesmo intervalo de 2021. Já as vendas nesse segmento subiram 103% no período. Segundo a associação, um dos motivos para esse movimento é a oferta de crédito imobiliário de imóveis novos no primeiro semestre deste ano, que cresceu 5% em relação ao mesmo período de 2021. Outro ponto positivo é a relação distrato-venda, que terminou o semestre com um patamar de 10,9% ao ano, o menor desde o início da série histórica, iniciada em 2014. A Organização Pan-Americana de Saúde alertou que o Brasil corre um sério risco de retorno da poliomielite no país, devido à queda da vacinação infantil contra a doença.
No Brasil, não há registro de infectados desde 1989 e, em 1994, o país recebeu o certificado de erradicação emitido pela OPAS. No entanto, nos últimos 10 anos, a cobertura vacinal da poliomielite caiu em 96,5% em 2012 para 61,3% em 2021 no Brasil, um dado que acende o sinal de alerta, especialmente no momento em que a doença é detectada em alguns países. Atualmente, o ministro da Saúde comanda uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para a utilização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente menor de 15 anos, com o objetivo de melhorar os índices da cobertura vacinal, mas os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde mostram que a adesão não foi animadora, ficou abaixo de 50%. Em razão disso, a campanha foi prorrogada até o dia 30 de setembro. A seguir, motoristas já podem se inscrever no cadastro positivo do Senatran. Estão faltando 10 dias para as eleições e o número de mulheres que faltaram na última eleição chamou a atenção no balanço realizado pelo TSE. Na última eleição presidencial, a abstenção do eleitorado foi de 20,32%. Mais de 29 milhões de pessoas deixaram de votar. Já em 2014, o número foi menor, 27.697.000. O que corresponde a 19% do eleitorado apto. Isso no primeiro turno. No segundo turno, o número de eleitores que não compareceram foi ainda maior, cerca de 21%, tanto em 2018 quanto em 2014. Os dados do TSE apontam ainda que os eleitores de 25 a 29 anos faltam mais. A abstenção, ou seja, o número de eleitores que deixa de votar, tem crescido e é maior entre as mulheres. Em 2018, mais de 15 milhões de mulheres deixaram de votar, enquanto entre os homens, a abstenção foi de 14.648.000. E o número de mulheres ausentes deu um salto de 2014 para 2018. Em 2014, a abstenção foi de 18% do eleitorado feminino e em 2018 passou para 20%. Segundo a organização Elas que Decidem, que incentiva a participação feminina na política, na região sudeste, mais da metade das mulheres não votaram em 2018. A organização também aponta que o número de mulheres que votam nulo ou branco é maior do que o de homens. A política brasileira, historicamente, sempre foi ocupada por homens. Vamos lembrar que há menos de 100 anos, as mulheres sequer votavam. Hoje, as mulheres são a maior parte do eleitorado brasileiro. E para que esse eleitorado esteja corretamente representado, tanto no parlamento quanto no poder executivo, é importante que cada vez mais as mulheres se candidatem. Dona Olímpia, que tem mais de 70 anos e nem é obrigada a votar por causa da idade, dá o recado. Depois de tanta luta para conquistar o direito ao voto feminino, é dever de todas as mulheres participar da escolha e comparecer às eleições. Foi um direito adquirido há 90 anos atrás, em 1932. Foi muita luta. E por que nós vamos agora desperdiçar os anos que ainda a gente tem aqui para frente? Vamos até as urnas, vamos dar o nosso voto, colocar lá representantes. As agências de telecomunicações terão 15 dias para darem os descontos nas faturas e fazerem um ressarcimento pelos meses que a redução do ICMS não foi repassada para os clientes. A Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que as operadoras de telecomunicações precisam fazer o repasse do corte da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para os consumidores. As operadoras também devem repassar o desconto retroativo, ou seja, desde que o imposto ficou limitado para serviços considerados essenciais.
O prazo para cumprir essa obrigação vai ser de 15 dias. A lei aprovada pelo Congresso limitou a 17% ou 18%, dependendo do estado, a alíquota do ICMS cobrada sobre serviços essenciais. A medida abrangeu também energia elétrica, combustíveis, gás natural, comunicações e o transporte coletivo e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. O ICMS é um imposto estadual e, em geral, os estados cobravam alíquotas maiores. Foi uma ofensiva dos parlamentares e do governo para baixar o preço desses serviços. Mas o desconto ainda não chegou aos consumidores, já que as empresas de telecomunicações não têm repassado a queda na alíquota para as contas de telefone, internet, TV a cabo, entre outros serviços. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE revelou que o índice maior de desemprego está entre as pessoas com deficiência. O relatório foi divulgado nesta quarta-feira, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e mostrou que apenas 28% das pessoas com alguma necessidade especial e com idade para trabalhar estavam incluídas no mercado de trabalho, contra 66% daquelas sem deficiência. Já nas vagas informais, a taxa é ainda maior, 34,3% contra 50,9%. Com relação ao rendimento médio mensal do trabalhador com deficiência, o valor é de R$ 1.639 para R$ 2.619 do trabalhador ocupado sem nenhum tipo de deficiência. Dados do Censo Escolar de 2019 revelaram ainda que as dificuldades começam no acesso à educação, quando muitos alunos ainda estudam em escolas não adaptadas para pessoas com deficiência, especialmente nos primeiros anos do ensino fundamental. A situação das rodovias que cruzam Santa Catarina tem sido abordado constantemente pelos deputados da Assembleia Legislativa. E esse foi o assunto central da reunião realizada pelo Conselho para a Infraestrutura de Transportes pela Câmara do Transporte Logístico da Fiesc. A situação das rodovias que cruzam Santa Catarina, tema abordado constantemente pelos deputados da Assembleia Legislativa, foi o assunto central da reunião realizada pelo Conselho para a Infraestrutura de Transporte e pela Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Conforme levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado, 97% das 39 obras de infraestrutura de transporte monitoradas pela entidade estão com o prazo expirado ou com o andamento comprometido. Egídio Martorano, executivo da Câmara da Fiesc, falou sobre a situação das rodovias. No prático, na parte prática, basta o usuário pegar, por exemplo, em Dayal para cima, 470, ou no trecho de obra, ou a 282, o trecho Içara, São Miguel do Oeste ali, a gente já percebe que há uma deterioração, há necessidade bastante explícita da manutenção. Nós entendemos, pelo que a gente monitora, assim, parcialmente, eu não vou dar os números exatos, que algumas das obras, como a 163, a 280, o lote 1 e a 470, já exigem um aporte maior para esse ano ainda. Segundo Egídio, a situação das estradas interfere na economia do Estado e também na saúde da população. As estradas não estão em boa qualidade. O nosso custo logístico é calculado cientificamente pela Fiesc, chega a 14 centavos por cada real faturado na indústria. Por exemplo, a Dom Cabral estima no Brasil 11 centavos, nos Estados Unidos se estima em 8 centavos, os Estados Unidos é um dos principais mercados, então nós estamos perdendo competitividade. Além da questão socioambiental, as emissões e as vidas que se perdem, que são ceifadas. A reunião da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc contou com a participação de representantes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e também das Polícias Rodoviária Federal e Estadual. Entre 2011 e 2021, foram registrados mais de 142 mil acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina e mais de 5 mil pessoas perderam a vida. De janeiro até julho, em torno de 5 mil e poucos acidentes, né? Fizemos uma estatística, porque nós estamos no mês de setembro. É claro que no ano todo isso vai para um patamar de 8 mil acidentes, mais ou menos, em torno de 150 e poucos graves, né? Em torno de 27 a 30 com óbito. E aí varia de acordo com o tipo do acidente, a quantidade de vítimas ela pode aumentar, né? É claro que a infraestrutura ela tem um forte fator de complicação, mas também temos o comportamento humano como bastante evidente.
E mesmo, por exemplo, na BR-101, que é uma via concessionada, que é uma via que tem toda uma infraestrutura, nós temos em torno de 50% dos acidentes aqui que acontecem nas rodovias de Santa Catarina. Então, para você ver como não é só questão de infraestrutura, também tem a questão do comportamento humano, que ele é fundamental. A seguir, Tigre é o novo campeão da Série B do Campeonato Catarinense. O número de candidatos a deputados estaduais nas eleições de 2022 é recorde em Santa Catarina. As nominatas estão maiores porque a maioria dos partidos decidiu disputar as eleições de uma forma isolada. O número de candidatos a deputado estadual nessas eleições é recorde em Santa Catarina. São 597 homens e mulheres disputando as 40 vagas da Assembleia Legislativa. Os dados são da Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2018, foram 431 candidatos ao parlamento catarinense. Já neste ano, a disputa envolve quase 15 candidatos por vaga. Este número pode diminuir, porque há casos de postulantes ao cargo que estão com a candidatura sub júdice ou ainda não tiveram os pedidos julgados pela Justiça Eleitoral. Mesmo assim, os nomes e números estão à disposição do eleitor na urna eletrônica. O fim das coligações partidárias para as eleições a deputado estadual e federal é apontado como principal motivo para o recorde de candidaturas. As nominatas estão maiores porque a maioria dos partidos decidiu disputar essas eleições de forma isolada. Os partidos poderiam se unir em federações, mas apenas 3 delas foram referendadas pelo TSE. Neste ano, o prazo para registro das candidaturas foi encerrado no dia 15 de agosto, mas os partidos políticos tiveram até 12 de setembro para fazer novos registros com o objetivo de substituir casos de renúncia ou indeferimento. Desde o último dia 13 de setembro, só podem ocorrer substituições e novos pedidos de registro em caso de falecimento de um dos candidatos. Até agora, em Santa Catarina, uma candidatura a deputado estadual foi indeferida e 19 postulantes renunciaram. Há outros 20 registros que estão pendentes de julgamento. Os motoristas que querem fazer parte do cadastro positivo do governo federal já podem fazer as suas inscrições. A partir desta quinta-feira, os motoristas podem aderir ao Registro Nacional Positivo de Condutores, também conhecido como Cadastro Positivo de Condutores. Ele tem como objetivo premiar a boa conduta de motoristas que não cometerem infração de trânsito nos últimos 12 meses. O cadastro foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados para o Ministério da Infraestrutura e seu lançamento faz parte das ações da Semana Nacional do Trânsito promovido pela pasta. Ele permite que empresas privadas e órgãos públicos ofereçam benefícios e vantagens aos motoristas. Entre elas, por exemplo, estão redução em taxas de serviços públicos e privados, condições diferenciadas para locação de veículos e contratações de seguros, descontos em pedágios e estacionamentos em ofertas de cashback. A vantagem poderá ser concedida a partir do dia 13 de outubro, quando o cadastro será ativado. A participação do cadastro é voluntária mediante a autorização do condutor. Ela pode ser registrada por meio de aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, o Senatran. Ao ser registrado, o participante dá o consentimento para que seu cadastro seja visualizado como apto a receber aos benefícios.
As empresas que quiserem atuar devem comunicar o interesse ao Senatran e apresentar os benefícios que serão oferecidos por meio do formulário online. Para dar visibilidade aos parceiros da iniciativa, a Secretaria Nacional de Trânsito criou um selo, Parceiro do Bom Condutor, que poderá ser utilizado em ações promocionais, portais, redes sociais e aplicativos. O cadastro positivo de condutores foi estabelecido pela Lei 14.071/2022, que alterou diversos dispositivos de Código de Trânsito Brasileiro, como a aplicação de prazo de validade das habilitações. A iniciativa foi regulamentada em julho desse ano pelo Conselho Nacional de Trânsito. E esse final de semana, Criciúma vai fazer novamente uma movimentação para buscar vacinar o maior número de crianças possível. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, a Secretaria de Saúde de Criciúma realiza mais uma campanha de multivacinação que envolve crianças e adolescentes menores de 15 anos e contra a pólio, que é voltada para a atualização do cartão das crianças menores de 1 ano e ofertar também uma dose de reforço para todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos. A ação irá ocorrer neste final de semana, dia 24, no Parque dos Imigrantes. Das 9 às 16 da tarde nós teremos todas as vacinas. É importante que os pais, os avós, levem seus filhos, levem seus netos para tomar a vacina, principalmente nesse momento da poliomielite, que está realmente com uma demanda muito baixa. E quem não puder, no sábado, nas nossas unidades de saúde, das 8 às 16h30, também estamos vacinando todas as vacinas, inclusive a BCG. A BCG é uma vacina que tem uma logística diferente e devido a um insumo a nível nacional estar com problema, então a gente está fazendo uma logística para não desperdiçar dose. E estamos também indo nas escolas. Fomos na FASC, estamos colocando à disposição para ir nas escolas particulares, nas escolas onde tem crianças de 0 a 4 anos, também para fazer a vacina da poliomielite. A ação foi realizada no último final de semana no Parque das Nações, na região da Próspera. Depois dessa etapa de atender a população do distrito do Rio Maina, a região que será contemplada será a área da Santa Bárbara, onde uma nova ação vai acontecer no próximo sábado, dia 1º, no Parque Municipal Altair Guide. E acabou. A Série B do Catarinense já foi, mas quem levou a taça foi o Tigre. Enfim, o fantasma da Série B do Campeonato Catarinense foi embora. Em partida na noite desta quarta-feira, o Tigre colocou mais uma taça na sua sala de troféus ao vencer o Atlético Catarinense no estádio Heriberto Wilson pelo placar de 1-0. Com a chuva e com a presença de 11.060 torcedores, o tricolor já tinha vantagem do empate devido à campanha positiva na fase de classificação, além também do empate na primeira partida. A atuação do Criciúma foi abaixo do esperado, até porque o técnico Cláudio Tencati não poupou os titulares do brasileiro para a decisão. Mas um desempenho acima do esperado não foi o que o torcedor viu. Aos 9 minutos do segundo tempo, Felipe Mateus cobrou falta do lado esquerdo e levantou a bola na área. Ryan subiu mais do que todo mundo, testou para a rede e marcou o gol que garantiu a taça. O Atlético tentou chegar, pressionar, mas no final o título inédito na trajetória da equipe criciumense ficou mesmo nas terras carvoeiras. Agora o técnico Cláudio Tencati já pensa em preparar a equipe para outra Série B, a do Nacional, onde domingo tem clássico em casa frente à Chapecoense. Nós temos uma sequência assim até importante e de jogos regionalizados, né? Começou agora da final do estadual, aí a gente já tem a Chapecoense e depois na sequência o Brusque, né? Então são 3 sequências de regionalização e tem essa atmosfera dos clássicos, das rivalidades, é normal, né? E, então a gente sabe que serão jogos diferentes como foi hoje e tem esses componentes, né? Então o Criciúma, a gente sabia que a vitória passava por hoje por um título porque aumenta a confiança, aumenta a credibilidade, dá moral, o torcedor está empolgado, ele fica mais empolgado ainda. Domingo teremos casa cheia contra a Chapecoense, então uma atmosfera fantástica. E tenho certeza que a mobilização do elenco já para o jogo da Chapecoense vai ser completamente diferente, porque já encerramos uma etapa aqui, concretizou o título, e agora essa mobilização e esse foco para o jogo da Chapecoense, um time mais solto, mais leve, mais agressivo, né, de jogos que a gente teve aqui de enfrentamento com Ponte Preta, com o Grêmio. Então a gente vai conseguir resgatar isso, eu tenho certeza, e faremos um grande jogo e vamos almejar buscar os 3 pontos diante da Chapecoense.
Então, a taça já está guardada e agora é pensar na Série B. O Tigre enfrenta o Verdão do Oeste nesse domingo, às 6h30 da tarde, no estádio Heriberto Wilson. É isso aí, parabéns ao Tigre, a taça já está na sala de troféus. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E para vídeos e a nossa programação ao vivo, siga a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã.